Bom dia, que Jesus nos ampare e nos ilumine. Hoje nós vamos fazer alguns comentários aqui sobre o capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é amar o próximo como a ti mesmo, mais especificamente falando dos itens 2 a 4, que trata sobre a fraternidade. Então, antes da gente começar, a gente precisa entender o que é fraternidade, né? Se a gente for olhar no dicionário, o significado de fraternidade é laço de parentesco entre irmãos, pode ser união, afeto de irmão para irmão, pode ser o amor ao próximo, e pode ser a harmonia e união entre aqueles que vivem em proximidade ou que lutam pela mesma causa. Isso é fraternidade. Então, nós temos que lembrar que quando Jesus esteve aqui, ele veio nos exemplificar justamente essa vivência desse amor fraterno, para mostrar como nós deveríamos nos conduzir no nosso trato diário. Então ele também disse assim: fazei aos homens tudo o que queirais que eles vos façam, pois é nisto que consistem a lei e os profetas. Quando vê essa passagem, muitas vezes nós nos enganamos e achamos que nós fazendo ao outro, nós temos que esperar a retribuição do outro nesse sentido. E não foi isso que Jesus quis dizer. Quando ele disse que nós deveríamos fazer aos outros aquilo que nós gostaríamos que o outro nos fizesse, ele quis dizer que quando a gente for fazer algo para alguém, nós devemos parar, pensar: se fosse o outro que estivesse fazendo isto para mim, eu estaria satisfeito? Se a resposta for sim, então eu posso fazer para o outro. Se a resposta for não, então eu não devo fazer para o outro. Então é isso que Jesus quis dizer quando ele disse: fazer ao outro aquilo que nós gostaríamos que o outro nos fizesse. Ele também coloca: nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Aí a gente se pergunta, né? Nós temos uma cultura que ela é milenar, não é? Por conta da própria Igreja Católica, sobre aquela questão nossa do cumprimento das nossas obrigações espirituais. Porque quando eu era criança pequena, lá na cidade onde eu nasci, a gente via que, lógico, a maioria da população se dizia católica, mas cumpria a sua obrigação indo uma vez na semana na igreja e assistindo uma missa. Mas será que isso não está se repetindo também hoje? Com a gente que se diz espírita, nós vamos ao centro e achamos que com essa ida ao centro nós estamos cumprindo com a nossa obrigação espiritual? E será que isso é que é ser cristão? E aí a pergunta: será que nós somos cristãos? O que vocês acham? Nós somos cristãos? Então vamos pensar assim: quando nós encontramos alguém que não nos é simpático, quais são os pensamentos que vêm à nossa cabeça? Quando nós assistimos a televisão e vemos esses irmãos que estão aí na política fazendo o que estão fazendo, quais são os sentimentos e quais são os pensamentos que vêm à nossa cabeça? São pensamentos cristãos? Aí eu vou perguntar de novo então: nós somos cristãos? Definitivamente nós não somos cristãos, porque não tem jeito de ser cristão em parte, mais ou menos. Ou eu sou, ou eu não sou.
Não existe um meio termo nisso daí. Pois é isso que Jesus disse aqui, ó. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Nós nos conduzimos aqui, na nossa experiência material, como se nós estivéssemos em uma eterna disputa. Nós nos conduzimos aqui se nós fôssemos seres materiais. Nós nos conduzimos aqui como se nós fôssemos ficar aqui para sempre. E todos nós vamos desencarnar. Todos nós. Nós só não sabemos o dia. Graças a Deus, né? Já pensou se a gente soubesse e tivesse chegando esse dia? Então, é surpresa. Então nós precisamos começar a mudar a nossa forma de nos conduzir, se nós quisermos efetivamente sermos cristãos. Se nós efetivamente quisermos conseguir conquistar o nosso objetivo. Porque todos nós temos um único objetivo aqui, que é o nosso aperfeiçoamento moral. Jesus não quer que nós vivamos o seu evangelho, por exemplo, como um Chico Xavier. Porque nós não temos a mesma categoria espiritual que um Chico Xavier. Mas Jesus espera que nós vivamos o seu evangelho de acordo com as nossas capacidades, dentro daquilo que nós somos possíveis de viver. E nós, muitas vezes, achamos que ir ao centro, fazer uma oração antes de deitar, uma oração pela manhã, nós já estamos sendo cristãos. Ou estamos vivendo o seu evangelho. Porque ser cristão é viver o evangelho de Jesus 24 horas por dia, dentro das nossas capacidades. Mas não pode ser menos daquilo que nós somos capazes. E todos nós sabemos daquilo que nós somos capazes. Mas nós temos muitos empecilhos, né, que impedem isso daí. É como João coloca na sua primeira carta. Ele diz assim: não amemos de palavras nem de língua, mas por obra e em verdade. Nós muitas vezes dizemos que amamos, mas é da boca para fora. É da boca para fora. Nós não demonstramos isso. E a ação, o exemplo, vale mais do que todas as palavras. Nós poderíamos ser mudos, mas as nossas ações poderiam estar dizendo tudo. Então nós precisamos modificar a nossa forma de agir. Nós precisamos aprender a olhar para o nosso próximo, e por pior que nós achemos aquele próximo, nós temos que aprender a perceber nele um irmão. Que assim como eu está aqui em busca do aperfeiçoamento moral. Nós não estamos em disputa aqui. Não existe prêmio a ser disputado. Existe um prêmio a ser conquistado. E esse prêmio pode ser conquistado por todos. Por todos. Existe esse prêmio para todos. E qual é o prêmio? É o nosso melhoramento. É o nosso melhorar-se espiritualmente. Nós ansiamos por um mundo melhor. Acredito que todos gostariam de viver num mundo melhor. Mas como que está a nossa convivência? Conviver é fácil? Viver é absolutamente fácil.
Eu posso colocar uma mochila nas minhas costas e sair pelo mundo andando, eu estou vivendo. Mas conviver é que é a chave de todo o problema. Porque sem a convivência nós não podemos demonstrar o nosso amor ao próximo. Porque é através da convivência que nós vamos buscando nos aceitar como nós somos. Porque nós agimos com uma severidade absoluta com relação aos erros do nosso próximo. Mas nós somos extremamente complacentes com os nossos próprios erros. Como se nós não tivéssemos erros. Quem de nós aqui não erra? Todos erramos. Todos cometemos muitos erros. E estamos aqui porque nós somos ainda muito imperfeitos. Então nós precisamos da convivência de uns com os outros para isso. Essa é a nossa oportunidade. É a oportunidade para nós nos transformar. É o tratamento fraterno de uns com os outros. Porque se nós estudamos o Espiritismo, nós vamos ver que, mais dia menos dia, nós teremos que estar convivendo fraternalmente com todos. E por que não agora? A oportunidade é agora. Começa agora. O Cortella, é o Mário Sérgio Cortella, ele coloca para a gente que ética é o conjunto de valores e princípios que orientam minha conduta na sociedade. E que moral é a prática desses valores éticos na nossa vida cotidiana. Muitas vezes nós podemos até saber ter ética, mas será que nós temos moral? Porque o problema é esse, nós também sabemos, nós temos capacidade de amar. Por que não amamos? Porque demonstramos o contrário. Por que não sermos mais gentis uns com os outros? Por que não sermos mais fraternos uns com os outros? Porque não adianta eu conhecer aquilo que eu devo fazer, se eu não fazer. Eu preciso fazer. Porque Jesus veio demonstrar, foi justamente isso para nós. Como fazer? Porque Jesus poderia ter vindo aqui e ter falado. Será que ele teria sido lembrado até hoje? Não sei. Mas com o exemplo que ele deu, ele será lembrado por toda a eternidade. A presença dele no planeta Terra foi tão importante que ele divide a história do planeta em duas: antes dele e depois dele. Nós somos quem deturpamos os seus ensinamentos, porque não cumprimos. E a vinda dele aqui já se faz mais de 2000 anos. O que nós nos modificamos? Quais foram as transformações que nós conseguimos para nós mesmos? Quanto tempo mais será necessário para que nós nos transformemos? Porque nós ainda estamos muito presos, muito apegados aos valores materiais. Quanto desses valores nós levaremos para o plano espiritual? Nada. Nada. Nós nos preocupamos muito com o que eu estou sendo aqui.
Mas e o que eu estou fazendo? Porque eu posso ocupar um cargo aí de muita importância. Mas isso não tem importância. A importância é o que eu estou fazendo. Quais são as minhas ações para o bem? Isso é que importa. Emmanuel coloca para a gente em Fonte Viva: estendamos assim a fraternidade pura e simples, amparando-nos mutuamente. Fraternidade que trabalha e ajuda, compreende e perdoa, entre a humildade e o serviço que asseguram a vitória do bem. Atendamo-la onde estivermos, recordando a palavra do Senhor, que afirmou com clareza e segurança: nisso todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. O Espiritismo vem repetir e clarear aqueles ensinamentos de Jesus que não ficaram tão claros para nós naquela época. Mas mesmo assim, há quanto tempo já vem o Espiritismo fazendo isso? Por quantas experiências nós já passamos? E o que nós nos transformamos? Nós podemos fazer mais. Kardec coloca também assim: quando as adotarem para a regra de conduta e para a base de suas instituições, os homens compreenderão a verdadeira fraternidade e farão que entre eles reinem a paz e a justiça. Não haverá ódios nem dissensões, mas tão somente união, concórdia e benevolência mútuas. Nós, como eu disse, nós vivemos em uma disputa aqui. Até mesmo dentro da casa espírita a gente vê muitas disputas. Eu vim de Goiás. Depois que eu cheguei aqui, comecei a fazer essas explanações, eu já percebi em vários centros divisões de pessoas que estão ali dentro do centro, porque têm opiniões contrárias e não sabem conviver em fraternidade, porque nós teremos opiniões contrárias. Nós somos diferentes uns dos outros, mas isso não quer dizer que nós devemos nos tratar com animosidade. O tratamento deve ser sempre fraterno uns com os outros. E com isso a gente percebe a divisão dentro da própria casa espírita. Não tem concórdia. É uma ciumeira que tem, porque fulano está ocupando um cargo e ele não quer abandonar aquele cargo, não quer deixar ninguém nem se aproximar, porque ele tem medo de perder aquele cargo. Que importância tem isso? Qual a importância dos cargos aqui? Importa é o que nós estamos fazendo. Isso é o que verdadeiramente importa. Kardec, quando da implantação, vamos dizer assim, do espiritismo na França, então ele saía e em cada cidade onde ele chegava, ele fazia os seus pronunciamentos. E em 1862, em uma de suas viagens, nas cidades de Lyon e Bordeaux, ele coloca assim: o homem chegou a um período em que as ciências, as artes e a indústria atingiram um limite até hoje desconhecido. Se os gozos que dela tira satisfazem a vida material, deixam um vazio na alma. O homem aspira a algo melhor, sonha com melhores instituições,
quer a vida, a felicidade, a igualdade, a justiça para todos. Mas como atingir tudo isso com os vícios da sociedade e, sobretudo, com o egoísmo? Tem alguém aqui que não é egoísta? Todos nós somos ainda egoístas. Todos, sem exceção. Se eu não tivesse dito que essa aqui seria uma fala de Kardec em 1862, se eu dissesse que havia sido um pronunciamento de ontem, todo mundo iria acreditar, porque essa fala é extremamente atual. Nós temos tudo que proporciona o prazer material. Tudo. E como nós ainda estamos extremamente apegados às coisas materiais, nós buscamos aquilo que dá o prazer mais imediato. Mas isso provoca um vazio em nosso ser. Porque nenhum prazer material poderá preencher o nosso vazio espiritual. Nenhum. E aí a gente percebe como nós estamos doentes, ansiosos, depressivos, agitados. Em busca de quê? Nós estamos sempre buscando mais e mais e mais e mais prazeres materiais. Só porque o nosso vazio é espiritual. Por isso nós precisamos nos transformar. E os tempos, como diria João Batista, são chegados. Nós precisamos da nossa transformação. Se nós quisermos efetivamente sermos reconhecidos como discípulos de Jesus. Precisamos nos tratar com mais gentileza, com mais fraternidade. Isso é o amor ao próximo. Porque quando nós falamos de amor ao próximo, nós pensamos que nós temos que estar nos abraçando, trocando beijinhos. Não, não tem nada disso. São os atos de gentileza, de fraternidade, de concórdia. Saber que cada um de nós pode ter uma posição, um pensamento, mas que nós não somos adversários. Nós lutamos por uma única causa. Lembra que eu disse lá do significado da palavra fraternidade no início? É a união daqueles que lutam pela mesma causa. Isso é fraternidade. Mas o egoísmo fala muito alto em nosso ser. O orgulho fala muito alto em nosso ser. A vaidade fala muito alto em nosso ser. Porque nós ainda nos encontramos apegadíssimos aos valores materiais. Bezerra de Menezes coloca no livro Compromissos Iluminativos assim: manter a fraternidade em nossos grupos espíritas é dever impostergável, que nos cabe a todos nós. Ante a fraternidade, resolvem-se as mais difíceis situações, propiciando-se realizações legítimas. Mediante a fraternidade, o sangue do entusiasmo reestimula os corações combalidos, equilibrando-os na luta áspera de crescimento para Deus. E ele colocou justamente isso por conta dessas, vamos dizer assim, animosidade que existe dentro da própria casa espírita. Dentro da própria casa espírita, onde a gente não deveria esperar por isso.
Porque o trabalho da casa espírita é de união, é de orientação, é de consolo. Não pode haver esse tipo de tratamento antifraterno. Emmanuel coloca de novo assim para a gente: não desprezes as pequeninas parcelas de carinho para que atinjas o tesouro da fraternidade. Uma palavra confortadora, o gesto de compreensão e ternura, a frase de incentivo, o presente de um livro, a lembrança de uma flor, 5 minutos de palestra edificante, o sorriso de estímulo, a gota de remédio, a informação prestada alegremente, o pão repartido, a visita espontânea, uma carta de entendimento e amizade, o abraço de irmão, o singelo serviço em viagem, um ligeiro sinal de cooperação. Não é com o ouro fácil que descobrirás os mananciais ignorados e profundos da alma. Não é com a autoridade do mundo que conquistarás a devoção real de um amigo. Não é com a inteligência poderosa que colherás as flores ocultas da confiança. Mas sempre que o teu coração se inclinar para um mendigo ou para um príncipe, envolvido na luz sublime da boa vontade, ajudando e servindo em nome do bem, olvidando a ti mesmo para que os outros se elevem e se rejubilem, guarda a certeza de que tocaste o coração do próximo com as santas irradiações das tuas pérolas de bondade e caminharás no mundo sob a invencível couraça da simpatia para encontrar o divino tesouro da fraternidade em plenos céus. Então, muitas vezes nós gostaríamos de fazer grandes coisas, mas a gente esquece que todas as grandes realizações partem das pequenas realizações. E lembra que eu falei que Jesus não gostaria de ver a gente querendo viver o seu evangelho como um Chico Xavier, porque nós não temos essa capacidade. Nós precisamos buscar viver o seu evangelho com as nossas capacidades. É pequena? Tudo bem, não importa, mas eu vou buscar viver dentro da minha capacidade, dentro daquilo que eu sou capaz. E um dia eu estarei sendo capaz, como o Chico foi capaz, de viver aqui, nessa última experiência, o Evangelho de Jesus. Não tem como, num passe de mágica, eu começar a viver o Evangelho como o Chico. Porque eu não sou o Chico. Eu não tenho as mesmas capacidades que ele. A minha capacidade é muito menor. Mas eu tenho capacidade. Então eu tenho que colocar isso em prática. Eu tenho que buscar viver os exemplos de Jesus. Emmanuel, novamente, coloca para a gente assim: na tarefa cristã, começar é fácil. Continuar é difícil. Chegar ao fim é crucificar-se. Então, muitas vezes, nós agimos como fogo de palha na tarefa cristã. Nós temos uma empolgação no início. Tudo é muito fácil. Mas em uma das mensagens que estava passando aqui, André Luiz coloca para a gente que a tarefa do bem vão ser encontradas muitas dificuldades. E são nessas dificuldades que é o problema do continuar a nossa tarefa. E o continuar
é crucificar-se, porque nós teremos que abrir mão de muitos dos prazeres materiais que nós ainda estamos extremamente apegados. Mas é um crucificar-se que nós vamos nos elevar com isso, com essa tarefa. E o Espírito de verdade coloca assim: ditosos os que hajam dito a seus irmãos, trabalhemos juntos e unamos os nossos esforços, a fim de que o Senhor, ao chegar, encontre acabada a obra. Porquanto o Senhor lhes dirá: vinde a mim, vós que sois bons servidores, vós que soubestes impor silêncio aos vossos ciúmes e às vossas discórdias, a fim de que daí não viesse dano para a obra. Então nós precisamos impor silêncio às discórdias, ou seja, às diferenças de opiniões que nós temos. Nós temos que buscar aquilo que é comum nas nossas opiniões, para que a gente possa colocar o trabalho no bem à frente. Porque é isso que importa. Fenelon, em uma mensagem que foi colocada por Kardec, e ele transmitiu essa mensagem em 1861, ele coloca assim: amai-vos e vereis a terra em breve transformada num paraíso, onde as almas dos justos virão repousar. Quer dizer, em 1861, aí ele disse, em breve. Mas esse em breve depende de uma condição que ele colocou aqui para nós. O em breve depende do amai-vos. A partir do momento em que nós estivermos efetivamente nos amando como irmãos, aí sim, a terra estará transformada num paraíso. E aí, a atmosfera, a aura do planeta estará propícia a que espíritos mais evoluídos possam vir aqui habitar. Mas enquanto isso, enquanto nós ainda estivermos nos tratando com os sentimentos de animosidade, nos considerando como adversários, a terra continuará sendo como é hoje. Mas nós devemos lembrar de uma coisa: que o progresso do planeta é uma roda que gira sempre para frente. E ela pode estar girando devagar, mas ela gira sempre para frente. E todos aqueles que estiverem ainda com o sentimento contrário a esse progresso, que inevitavelmente irá acontecer com o planeta, será reconduzido a planetas menos felizes do que a própria Terra se encontra hoje. Então nós precisamos escolher continuar aqui ou irmos embora daqui para lugares piores, porque se fosse para lugares melhores a gente já tinha escolhido, né? E Joana de Ângeles coloca para a gente no livro Seara do Bem, assim: ante a incoerência de atitude e a debandada do dever a que se entregam muitos discípulos modernos do Evangelho, permanece tu, doando-te e confiando. Fazendo-se necessários maiores sacrifícios, doa-te mais e mais confia, de modo que, num certo amanhecer da tua vida, possas encontrar o Mestre que te indagará: de onde vens, meu filho? E possas responder em júbilo: do mundo, Senhor, onde dei a vida com os teus discípulos por amor a ti. Então, nós
se quisermos efetivamente sermos discípulos de Jesus, nós precisamos demonstrar o amor que existe dentro de nós. E para isso, nós precisamos ir tirando de nós os vícios, como o egoísmo, orgulho, vaidade, que impedem que esse amor que existe em nós se exteriorize nos nossos atos, nas nossas palavras, nos nossos pensamentos. E para a gente finalizar, Kardec coloca assim para a gente: quando todos os homens estiverem convencidos de que Deus é o mesmo para todos, de que esse Deus, soberanamente justo e bom, nada de injusto pode querer, que não dele, porém dos homens, vem o mal, todos se considerarão filhos do mesmo Pai, e se estenderão as mãos uns aos outros. Fraternidade. Essa é a palavra para nós nos transformarmos, para nós nos modificarmos para o bem. É isso que Jesus espera da gente. Então, que Jesus possa nos fortalecer, nos dar ânimo, disposição, para que nós possamos, no nosso dia a dia, buscar viver os seus exemplos na medida da nossa capacidade. Muita paz e que Jesus nos ampare.